Tiago, boa tarde. Oi, boa tarde, Prazer, professora. Boa tarde, todo mundo. prazer enorme receber você. Recording in progress. Prazer meu, professora. Obrigado pelo convite. Eu vou ter que repetir, porque como nós estamos gravando por segmentos e depois nós vamos disponibilizar, eu tenho que começar apresentando o acontecimento. Depois eu passo a palavra para Dailton, que é o responsável pela condução dessa tarde de hoje. É, essa atividade, Tiago, e os demais que chegaram para a segunda sessão, ela faz parte da nossa disciplina. Ela é uma atividade regular do curso. Nós tivemos uma disciplina sobre, tinha esse título do seminário, né? Olho no racismo, perspectivas e práticas de letramento racial. Na primeira parte do curso de pós-graduação em Ciência da Literatura, lá do UFRJ, nós discutimos as perspectivas, quer dizer, todo o aparato teórico e histórico e o debate em torno, primeiro, da noção de letramento, depois da noção de letramento racial. E o terceiro módulo da disciplina se constitui exatamente pela escuta. Nós queríamos uma escuta, queríamos ouvir pessoas que tivessem atividades ou que se autoapresentassem, constituíssem como práticas de letramento, ou atividades outras que nós identificávamos como atividade tendo uma enorme eficácia em termos de letramento racial. Certo? Então, nós tivemos, ao longo dessas 3 sessões, foram 3 quintas-feiras consecutivas, convites com grupos e pessoas com atividades bem distintas, né? Desde um projeto de letramento racial específico do Instituto Federal de Macaé, né, que foi quem começou, era uma coisa toda ela pensada em termos de letramento, para ser executada numa escola, numa turma de segundo grau, e encerramos com o projeto Quirino, que não é um projeto que se apresente com esse crachá de letramento, mas que nós entendemos que é uma enorme contribuição ao letramento. Eu me lembrei das suas primeiras palavras no podcast, né? A história que ninguém conhece, né? Então, uma das coisas que nós discutimos muito na nossa disciplina foi como deslocar a história que nos constitui, que é a história que sustenta o racismo, e como abrir espaço para Maravilha. que outras histórias se venham a constituir e sejam distribuídas socialmente. Então, é nesse sentido que nós acolhemos com muita alegria a proposta do Adailton, é uma iniciativa dele, todas as apresentações ao longo dessas 3 quintas-feiras foram apresentações propostas pelos alunos de pós-graduação matriculados na disciplina. Então, eu passo a palavra a Dailton, que é o responsável por esse acontecimento. Obrigado, professora Eneida. Obrigado a todos, a presença do pessoal, de todo mundo aqui. Obrigado, sobretudo, ao Tiago por ter atendido a esse convite. Eu sei que a agenda tua é muito cheia, a agenda de todo mundo já é cheia no final do ano, né? Ainda mais quando você está envolvido num projeto tão grande e, eu diria, até complexo, porque ele, como a professora Eneida apresentou, ele abraça muitas áreas dentro desse discurso de olho no racismo, que é o objetivo da disciplina, que é o tema da disciplina. Então, vamos começar, né, nosso bate-papo aqui, e a professora Emeda não falou, mas a gente vai ter aí 40 minutos para a nossa conversa, e depois a gente vai abrir para o pessoal poder falar, mas você pode falar à vontade, fica tranquilo que vai dar tempo para as nossas perguntas, a gente vai abrir também para o pessoal fazer perguntas, né? Então, novamente, Tiago, muito obrigado pela tua presença e, enfim, vamos à nossa conversa, tá? Eu quero começar falando um pouco do teu nono episódio do podcast, né? Lá do final. Então, é um podcast que tem 9 episódios e no nono episódio do projeto, você explica um pouco como nasceu o Projeto Quirino e, embora boa parte do pessoal que está aqui na sala já ouviu todos os episódios, né, e até mais uma vez, eu sei que teve gente que não ouviu, possivelmente, potencialmente tem gente que não ouviu, e tem gente que talvez vá ver isso no YouTube depois, né, que vai ficar gravado, e possivelmente a gente vai disponibilizar para quem não pode estar presente.
algumas dessas pessoas não conhecem o projeto com especificidade. Então, eu queria pedir para ti, para você se apresentar como profissional que é e excelente trabalho que fez. Fala um pouco de você, do projeto Quirino, né? E, nesse primeiro momento, qual era a proposta inicial do projeto Quirino? Qual era o objetivo inicial? Porque é um projeto grande, em muitos aspectos, e qual era o teu projeto, qual é a ideia inicial do projeto? Legal. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, professor. Obrigado pelo convite, Adailton. Obrigado por todo mundo que está aqui. Então, eu sou o Tiago Rogério, sou jornalista. O projeto Quirino, que é o projeto mais recente que eu lancei, também o maior projeto, ele, para quem não, principalmente pensando em quem não conhece ainda, para vocês conhecerem é só entrar em projetoquirino.com.br, lá está reunido tudo que já foi publicado sobre o projeto. Ele foi lançado em agosto de 2022, agosto último, né? E ele saiu inicialmente como uma série de podcasts, de 8 episódios de podcast, produzida pela Rádio Novelo, que é uma produtora de podcasts jornalísticos, é a maior produtora de podcasts jornalísticos do Brasil, e saiu também como uma série de publicações em texto na revista Piauí. Ao mesmo tempo, em agosto, a gente faz esses dois lançamentos. Em que consiste o projeto? Um olhar, a gente propõe um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil, tentando não só mostrar qual a participação das pessoas negras nesses movimentos, nesses grandes momentos da nossa história, mas também qual a participação das pessoas brancas nesses momentos e especialmente na manutenção de muita coisa que explica por que até hoje o Brasil é um país tão desigual. Por que até hoje a gente tem tantas pessoas passando fome, por que majoritariamente as pessoas que ocupam, que estão entre as pessoas que passam fome, ou então as pessoas que ocupam os postos de pior remuneração, ou então as pessoas que ocupam a maioria entre quem é vítima de violência no Brasil, por que essas pessoas são negras e como que as escolhas feitas por pessoas brancas ao longo da nossa história explicam isso. Então, o Projeto Quirino é isso. Esse conteúdo todo está disponível gratuitamente, os 9 episódios do podcast, porque a gente inicialmente lançou 8 episódios, depois fez um episódio extra. Eles estão todos disponíveis lá no site. Quem não tem aplicativo de áudio, né, estão no YouTube também. Então, quem usa YouTube pode ouvir no YouTube. Dá para ouvir direto no site, clicando lá no play. Não precisa fazer inscrição, nada, não precisa pagar nada. Dá para ouvir de graça. Cada episódio tem mais ou menos 55 minutos de duração, no máximo 58, no mínimo 53. E a inspiração, a ideia de fazer esse projeto é fruto de 2 anos e 8 meses de trabalho, de uma equipe de mais de 40 pessoas, uma equipe majoritariamente negra e majoritariamente feminina. É um projeto jornalístico, mas que teve uma preocupação muito grande com a historiografia. Então, fez parte desse projeto, por exemplo, a professora e historiadora Inaê Lopes dos Santos, que foi a nossa consultora em história do projeto. E na parte da pesquisa, a gente também teve historiadores participando, e depois, né, nessa parte especificamente de transformar num podcast, foi mais jornalistas, mas também contando ainda com a professora Inaê, por exemplo, que fazia uma leitura final dos roteiros, para se certificar de que a gente não estivesse passando alguma mensagem, enfim, de forma equivocada, ou que a gente tivesse interpretado errado algum assunto e tal. Foi muito importante essa participação também, apesar de todo o rigor jornalístico que guia o projeto, assim. E a ideia surge de um projeto lançado em 2019 pelo New York Times, que chama 1619, que é um projeto que propôs como marco de fundação dos Estados Unidos, não mais 1776, como é convencionado, como o ensino da historiografia nos Estados Unidos ensina, que seria o ano de fundação dos Estados Unidos, né? O momento em que as colônias se tornam independentes da Inglaterra, 1776. O que o 1619 propõe é que, na verdade, a fundação Mamãe, a fundação dos Estados começou. Unidos foi em Papai, 1619, quando chega o primeiro navio de africanos escravizados nos Estados Unidos.
E aí a gente se inspirou nessa ideia, que é um projeto jornalístico que também bebe muito na historiografia, e começou, ainda em 2019, a conversar sobre isso e, efetivamente, em 2020, a trabalhar no Projeto Quirino. Perfeito. Agora, cara, isso me chama muita atenção, né? O fato de quando a gente vai ouvindo os episódios e vai vendo os créditos que os episódios têm, você tem participação, é uma iniciativa também da revista Piauí, né? Acho que você falou, mas tem imagens cedidas e sons, né? Que a gente vai ouvindo, na verdade, do Globo, SBT, enfim, tem eu não sei se é patrocínio, mas pelo menos tem um apoio muito grande, tem uma rede muito grande de alguns agentes envolvidos na produção de cada episódio. Mas antes de entrar, então, nessa questão do letramento racial, precisamente, a minha pergunta para ti é a seguinte: eu vou ter um pedaço dela que vai ficar para o final, mas você chegou até agora os episódios todos chegaram aonde? Que, por exemplo, agora a gente está numa universidade, eu não sei se você imaginou que nesse momento, na hora que você estava fazendo, que isso ia chegar num programa de pós-graduação da UFRJ para uma turma discutir o teu trabalho, mas evidentemente chegou e eu imagino que em outras universidades também tenha chegado. Você tem feito esse trabalho também junto a outras universidades ou outras instituições? Onde chegou o projeto Quirino até agora? Ele está. A gente, diferentemente dos meus outros dois projetos, que foram o Negra Voz, primeiro um podcast que eu fiz quando eu trabalhava no jornal O Globo, também com essa temática étnico-racial, e depois o Vidas Negras, que aí eu peço demissão do Globo para fazer um podcast para o Spotify contratou um podcast que foi feito também em parceria com a Rádio Novelo, e esses projetos eles circularam bastante dentro da bolha antirracista, da bolha progressista, Hum, tiveram uma boa circulação dentro da bolha, mas o Quirino, ele saiu da bolha, ele está chegando a pessoas que eu realmente não esperava, assim, surpreendentemente até pessoas que votaram e que são apoiadoras até hoje do futuro ex-presidente são ouvintes do Quirino, assim. É muito doido, assim. Tem, por exemplo, tem um comentário que um ouvinte deixou num desses tocadores, dele falando que, apesar de todas as críticas ao atual presidente, ele gostou muito e está compartilhando com as pessoas. Isso para mim, é muito doido. É óbvio que isso é uma exceção, né? Não é a regra. Mas aí o Quirino está imagino. chegando a muitas pessoas, e aí essas conversas com universidades têm sido regulares, assim, o que me deixa muito honrado de todo tipo de curso. Assim. Surpreendentemente, a faculdade, que eu já conversei bastante também, mas com que eu menos conversei foi de jornalismo. São alunos de cursos de direito, enfim, licenciatura em ciências sociais. Eu sei de professor, por exemplo, uma professora da Faculdade de Medicina da UFMG, ela é uma professora de saúde pública que está usando o episódio 7, que é o episódio sobre saúde, na disciplina dela. E assim tem sido outros professores também, professores de história, o que também me deixa muito honrado, porque apesar de toda essa repercussão do Quirino, a gente não foi questionado assim nenhum dado que a gente apresenta, que de novo, rigor jornalístico, Uhum. muito, muito, muito rigor jornalístico e rigor historiográfico. Mas uma outra forma de alcance que me deixa muito feliz é a de chegada à sala de aula do ensino, enfim, ensino básico, assim, ensino médio principalmente, mas até crianças um pouco mais jovens, adolescentes, mais novos, assim, tem muito professor usando em sala de aula. E esse vai ser um dos nossos focos para o ano que vem, assim, porque o podcast ele é feito para adulto, ele é feito para o jovem, tem muito jovem que se interessa, mas o jovem não foi o nosso público-alvo, é um público-alvo que, se você atingir, é ótimo, mas quando eu fiz, eu estou pensando em adulto, né? E ele não tem nenhuma mensagem até que seja sensível, eu acho, para criança e tal, por isso ele nem tem nenhum aviso assim, mas ele é feito para adulto. E a gente vai transformar ele, a partir do começo do ano que vem, eu já vou ter as primeiras reuniões para transformar ele efetivamente em projeto educacional, para que ele pensar em como ele pode ser disponibilizado também de forma gratuita para professores que quiserem usá-lo como um material extra, né? Algo para ajudá-los no ensino de história ou ensino de outras questões também, porque o Quirino passa por outras questões, ele pode ser útil em outras áreas também.
É muito legal. Vamos lá. Eu tenho um filho de 10 anos e é claro que muitos conceitos do podcast escapam a ele, mas um ou outro episódio ele acaba vendo comigo, assistindo comigo, porque o podcast ele acaba se reprisando aqui em casa. Mas, para a turma que está assistindo, né, que está ouvindo a gente, o letramento é, de forma bem resumida, o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. E o objetivo principal do letramento racial é a desconstrução das formas já estereotipadas e consolidadas do relacionamento entre brancos e negros, né, impregnadas no modo de agir, no modo de pensar, do ponto de vista da sociologia, empregar e oferecer mão de obra também, reconhecer o valor do trabalho, o valor da pessoa humana. Então, nesse aspecto, o Projeto Quirino, ele é uma excelente ferramenta de letramento racial. Ele acaba sendo, né, e a gente acaba trazendo para a gente como letramento racial, porque ele obriga todo mundo que o ouve, né, a repensar acerca dessa estrutura socioeconômica que a gente tem dentro do Brasil, né, sobre a qual se movimentou o status quo da elite brasileira, que são, como você bem apresenta, os mesmos de sempre, com raras exceções. E aqui a gente vai chamar de elite brasileira, pelo menos eu quero mencionar a elite brasileira, não é aquela turma que ganha 10, 20, 30 mil reais por mês, porque esse pessoal se vive de salário e depois de 2 anos sem salário passa a ser pobre, então não é elite. Elite é elite de verdade, é aquela gente que não precisa trabalhar e que vive da mão de obra de alguém, né? Então é essa turma que a gente chama de elite brasileira, sem nenhuma agressão a quem quer que seja, como você bem apresentou. E, aliás, aqui um parênteses para dizer que eu também apresento os episódios aos amigos e ninguém nunca refutou nada. Então, os textos dos episódios, né, que estão até disponíveis em transcrição, tratam disso, né, com uma maneira, como eu falei, bem cirúrgica. E aí, você diria que o projeto Quirino, ele servindo para letramento racial, né, ele começou para você como um projeto histórico jornalístico, basicamente histórico jornalístico, ou você tinha realmente essa intenção de denúncias da sociedade, de fazer realmente as pessoas pensarem? E, resumidamente dizendo, era o seguinte: você, quando desenhou isso tudo, o que você e a turma toda queria era fazer essa denúncia social, ou era fazer um projeto histórico jornalístico para o pessoal assistir ali e ver e pronto, e vamos passar a página? É, esses projetos, o Quirino, eu vejo o Quirino como o terceiro capítulo de uma trilogia pessoal minha, que começa com o Negra Voz e a cada momento ela vai tomando mais fôlego, mais musculatura, para chegar no Quirino no seu momento mais bem acabado. Então, eu vejo o Quirino como uma continuidade de algo que foi o que me motivou a fazer o Negra Voz, que foi buscar divulgar uma informação que eu entendia que não só eu não tinha, como a maioria das pessoas que eu conheço, assim. Uhum. Algo importante até, que eu falo sempre sobre o Quirino também, é que o Quirino não tem nenhum, entre aspas, furo jornalístico, é o que a gente chama no jornalismo de furo, né? Que é uma informação nunca antes revelada. Ou ele não traz nenhum documento historiográfico, nenhuma pesquisa historiográfica inédita. Ele não traz, ele traz informações que já estão sendo produzidas pela academia, mas não só pela academia, por outras formas também de difusão de conhecimento, mas principalmente pela academia, há bastante tempo, mas que por uma série de motivos, num país estruturalmente racista, que é muito comprometido com a manutenção daquela versão da história dos ditos vencedores, e de muitas formas vencedores, claro, por causa disso, essas informações não vêm à tona. E aí, quando a gente ajuda a revelar essas histórias, a gente sempre dá crédito também, que é o mínimo, né, que se pode fazer. Mas, por exemplo, no site do Quirino, inclusive, quando vocês forem, quem não conhece e se interessar e for navegando, eu convido a ver todas as referências bibliográficas que estão listadas no site, com os respectivos links para quando são artigos ou livros que estão disponíveis online, nem que seja o link para, por exemplo, comprar o livro e tal. E na própria locução a gente também cita muitas dessas referências. Infelizmente, não todas, porque também tem um fino balanço entre citar o que de fato é vital e que você precisa citar no áudio também, mas também não citar tudo, porque senão vira aquele livro cheio de referências bibliográficas a cada página, que por isso torna-se um conteúdo de difícil consumo. E o objetivo principal do Quirino era chegar, dentro de muito rigor, sem fazer sensacionalismo, ao maior número possível de pessoas. E o que tem deixado a gente bem feliz de estar conseguindo. Mas o objetivo inicial foi levar informação, assim, levar informação.
A denúncia, entre aspas, ela faz parte de uma das obrigações, uma das práticas do jornalismo, né, do jornalismo comprometido com a democracia, com os direitos humanos e tal. É uma prática que já faz parte do meu trabalho como jornalista, e como jornalista que atua dentro da área dos direitos humanos já há algum tempo, então isso é meio que um caminho natural, assim. Mas o objetivo principal foi levar informação. Como levar informação de coisas que a gente entendia e que de fato a maioria das pessoas não sabiam, assim, porque essa é a primeira reação que eu recebo de ouvintes, costuma ser essa, assim, como foi possível eu ter passado a vida inteira sem saber disso, assim. Né, a gente está só tentando dar uma contribuição para um conhecimento que já vinha sendo produzido, não só nos últimos anos, e nos últimos anos de forma muito mais intensa, por causa das leis de ação afirmativa, né, da lei de cotas e tudo mais, mas até antes disso, né, o próprio Manuel Quirino, que a gente reverencia no nome do projeto, o projeto chama Projeto Quirino, em homenagem a Manuel Raimundo Quirino, que foi um abolicionista, um intelectual, um jornalista, um ativista, sindicalista, professor, artista, que nasceu em 1851, um homem negro, e que, diferentemente de outras pessoas negras naquele período, e mesmo outras pessoas brancas, ele teve acesso à educação. Era um período no Brasil em que pouquíssimas pessoas tinham acesso à educação, sobretudo as pessoas negras, e por causa disso ele desenvolve um trabalho incrível, e, por exemplo, uma obra que ele publica em 1918, que chama O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira, que também está no nosso site, nas referências bibliográficas. Essa é uma obra, a gente segue praticamente as diretrizes dessa obra, assim, sabe? É um conhecimento que foi produzido em 1918. Então, a gente busca ser uma pequena contribuição na divulgação desse conhecimento que já está sendo produzido por muitas pessoas, muitos intelectuais há muito tempo. Eu acho até que, quando você diz que não teve nenhum furo jornalístico, né, mas a, o ineditismo no teu trabalho, né, tá na forma como ele é apresentado, né, e na seleção de conteúdo, e o primor dessa seleção de conteúdo na forma, nessa questão assertiva da seleção de conteúdo. Então, acho que o ineditismo ele acaba ficando dentro desse aspecto. Porque, sim, uma boa parte de nós, quando ouve aquilo tudo, né, fica assustado como tem informações que a gente sabia algumas vezes, mas não tinha linkado com outras que até que a gente não sabia. Algumas informações, para mim, realmente foram inéditas, não por terem aparecido agora, mas por terem aparecido agora para mim. Né? E eu sei que eu não sou o único, quando ouço podcast, que percebo isso. Voltando, então, ao podcast, em alguns momentos aqui eu não vou abrir aspas para citar você mesmo. Tá? A nossa primeira lei de educação, né, a nossa Constituição e a primeira lei de educação, ela diz que só podia estudar homens que fossem livres. Então, embora também boa parte das pessoas não saiba disso, nossa primeira lei de educação proíbe o negro de estudar. Não pode, o negro não pode. E óbvio que isso vai produzir pobreza, porque se o cara não tem acesso à educação, ele vai ser pobre daí para frente, por questões óbvias e que não dá tempo aqui de explicar. Logo depois, com os imigrantes europeus chegando no Brasil, né, os negros são proibidos de terem terras. Então, o governo ele chama os imigrantes para cá, dá terra para eles. Eu tive no Sul de alguns documentários, os imigrantes fazendo documentários, dizendo o seguinte: olha, viu aqui, teve que desbravar, porque o governo prometia para a gente, chegava aqui, era só mato. Ok, era só mato. Mas o governo, por contrapartida, colocava o trem chegando na porta da fazenda dele, do quintal dele, construir estrada, né? Então, dava uma infraestrutura mínima para que aquele cidadão europeu que estava vindo para cá, no sentido até de embranquecimento da população, tivesse acesso à terra e também, assim, pudesse construir riqueza. Então, o negro é proibido de estudar e ele é proibido de ter terra, de possuir terra. Então, mesmo o dono de escravo que quisesse libertar o seu escravizado, né, quisesse dar terra para ele, também não podia. Né? Então, eu vou citar aqui o professor Juarez Tadeu de Paula Xavier, que é doutor em Comunicação e Cultura da USP. Ele afirma que, já desde o período colonial, sobretudo com o processo de sequestro e, por conseguinte, a escravização dos povos africanos, criou-se uma restrição ao acesso dessa parcela da população à educação, ao mercado de trabalho e ao território. A sociedade brasileira também se apropriou dessa lógica. Através da linguagem, você replica o processo estrutural e reforça a superioridade de um grupo em detrimento de outro. Dessa forma, a sociedade vai moldando padrões estéticos e culturais, bem como o próprio entendimento da cidadania.
o negro, então, passa a não ter cidadania e não ter espaço, né? Então, você, no segundo episódio, você fala do pecado original, você conheceu e conversou com Aloísio Clemente Maria Infante de Jesus Breves Beiler. Só o nome já é um nome de gente com grana. Mas vamos lá, como foi conhecer, né, conversar com ele, como foi ter acesso a essa documentação toda, como foi conseguir narrar esse Brasil tão idiosincrático que oferece grandes oportunidades para uma raça e cessa todas as oportunidades para outra raça e chega no Brasil de hoje com essa diferença social, né? Como foi ter acesso a esse material? Como é que você teve acesso a esse material? Como foi conversar com essa turma toda para desenhar esse Brasil? Porque penso que esse episódio 2 é o episódio que mais desenha o Brasil que a gente vive hoje, pelos olhos da historicidade. Legal. Bom, primeira coisa é lembrar que eu não fiz nada sozinho, né? Foram mais de 40 pessoas, como eu fui o criador da ideia e eu sou o apresentador, então eu acabo tendo mais visibilidade, mas são mais de 40 pessoas, citei aqui algumas delas, por exemplo, a Flora Thomson-DeVoe e a Paula Scarpini, as duas pesquisadoras da Rádio Novelo, também foram muito importantes nesse processo todo, e algumas coisas só sobre a lei de educação, é que não houve, na história, não houve nenhuma lei que dissesse assim, pessoas negras não podem estudar. O que houve foram leis que disseram pessoas escravizadas não podem estudar, e as pessoas no Brasil, os indígenas também foram escravizados, e pessoas negras eram escravizadas simplesmente pelo fato de serem negras, né? Então, escravizado no Brasil dá para entender como sinônimo de pessoas indígenas por uma quantidade muito grande de tempo, mais até do que a gente imagina, né? A gente imagina, foi só no começo ali na extração do pau-brasil e depois acabou. Não foi. Foi por muito, muito tempo. E muito tempo essas duas escravidões coexistiram, mas houve, ainda para as pessoas negras livres, uma dificultação no acesso estatal mesmo, no acesso à educação muito grande. E essa lei, que ela previve, na verdade, essa primeira Constituição de 1824, ela dizia que para a pessoa poder estudar, ela tinha que ser cidadã. E cidadão, por exemplo, a pessoa africana tornada livre, nascida na África, trazida para cá como escravizado, e que conquistou a própria liberdade, ela não era cidadã. Ainda que ela fosse livre, ela não era cidadã. Então, essa pessoa, por exemplo, não poderia estudar. O filho dessa pessoa livre seria considerado cidadão. Então, só essa distinção. E na questão das terras também, o governo, não é que o governo proíbe pessoas negras de terem terra, o que ele faz é que tem a lei 1850, se não me engano, ou 51, que é a lei de terras, que chega naquele momento, o Estado brasileiro diz que pessoas que poderiam fazer usufruto da terra, porque estavam cultivando e tal, aquilo não existiria mais, as terras da União pertenciam à União, e a única forma de você adquirir e legalizar a terra a partir daquele momento seria com dinheiro e com muito dinheiro. Quando o governo brasileiro começa a incentivar a imigração europeia com o objetivo, inclusive não era assim, e talvez branquear, o objetivo principal era branquear a população, para tornar uma população majoritariamente branca. Quando ele começa a incentivar essas pessoas para virem, ele oferece uma série de benefícios, como, por exemplo, terra. Você vai vir para o Brasil, vem para cá, você vai ter um pedacinho de terra. Mas quando o governo vai, por exemplo, promover a libertação das pessoas negras em 1888, que ainda eram escravizadas, com a abolição, com a Lei Áurea, havia uma proposta de pessoas próximas ao Império, de pessoas próximas aos deputados que tomavam a decisão, de que houvesse compensação e que fosse dado, por exemplo, um quinhão de terra, uma porção de terra para aquelas pessoas que estavam sendo libertadas, para que elas pudessem efetivamente exercer a cidadania delas nessa nova condição no país. O governo, as elites, a elite política daquele momento e o Império, né, representado naquele momento pela princesa Isabel, porque Dom Pedro II estava fora do país se tratando lá de uma enfermidade, eles escolhem não fazer isso. E só colocar lá a Lei Áurea, que só diz agora, a partir de agora não existe mais escravidão no Brasil, se virem aí. O que também carregava um objetivo de branqueamento, uma expectativa generalizada daquelas pessoas de que, com o tempo, essas pessoas brancas cuja imigração estava sendo incentivada e que continuaria e aumentaria nos próximos anos, superariam todas as pessoas negras na parcela da nossa população e a gente efetivamente fosse ter uma população inteiramente branca. Isso é um objetivo expresso até em posicionamentos de Estado brasileiro,
como num Congresso Internacional de Raças, em 1911, que o representante do governo brasileiro perante o mundo inteiro faz essa afirmação, de que até o fim do século a população brasileira será inteiramente branca, e ele lista os motivos para isso. Bom, mas ter acesso a essa pesquisa é um processo de muito trabalho, né, que, lembrando, não é só meu, é também muito fascinante, porque eu também aprendi, como as pessoas falam que estão aprendendo muitas coisas ao ler, ao ouvir o Quirino, eu também aprendi muito, né, nesse processo, especialmente lembrando que eu não sou historiador, eu sou jornalista, então a história para mim é um interesse, mas não é, né, não é a minha profissão. Então, ainda que eu já fosse bastante interessado por história, eu leio muita biografia, livros de história e tal, eu não conhecia a maioria das coisas. Então, é um processo muito interessante, também mostra o quanto que esse conhecimento nos é negado, né, enquanto sociedade, enquanto crianças e adolescentes, e depois enquanto adultos, e também é um processo de dor, né, e de revolta, e de raiva. Eu tenho, né, o processo todo do Quirino, ele foi conduzido muito por raiva, né, o que me incendeia mais é a raiva, acima de tudo, assim, que a gente sempre faz tudo com muita calma e lisura para que, no fim das contas, as decisões não sejam baseadas na raiva, mas o que me motiva a contar essas histórias é muito isso, assim. E é difícil, né, você se deparar com as informações que a gente tem, como, por exemplo, uma informação que a gente cita no Projeto Quirino, que é uma informação que o professor Luiz Felipe de Alencastro traz, que é a última geração de pessoas que ainda eram escravizadas no Brasil, que foram libertadas em 1888, essas últimas pessoas que ainda em 1888 eram escravizadas, e havia muitas pessoas nessa condição, elas eram escravizadas ilegalmente. Elas não poderiam, segundo as leis do próprio Brasil, estarem escravizadas, porque elas eram majoritariamente descendentes de pessoas que entraram no país depois da lei de 1831, que foi a primeira lei a proibir o tráfico de africanos escravizados para o Brasil, e por essa mesma lei, todo mundo que foi desembarcado aqui depois de 1831 de forma ilegal deveria ter sido libertada. E o que o professor Luiz Felipe de Alencastro fala é que esse contingente enorme de pessoas que ainda era escravizado em 88, que foi libertado pela princesa Isabel, nem escravizado poderia estar, porque eles tinham que ter sido libertados já há muito tempo. Então, como lidar com essa informação sem revolta, né? Então, foi um processo de muito aprendizado, de se surpreender, de dor também, né? Porque dói, enfim, a gente é profundamente empático a todas essas histórias, que são as histórias, em muitas medidas, dos nossos antepassados mesmo, e de constante raiva, mas, enfim, mas a gente naturalmente não se arrepende do processo e fica bem orgulhoso com os caminhos e as vidas próprias que o projeto está tendo também. É a forma do nosso Estado, né, de um modo geral, proibir sem dizer não, né, negar sem fechar a porta, quer dizer, fecha a porta, mas não diz que negou, né? A gente, as leis elas criam regras para a manutenção de poder. O direito, de modo geral, ele não é feito para fazer justiça, pelo menos não para aqueles que precisam efetivamente dela. O direito é feito no Brasil e em qualquer lugar do mundo, é desenhado para que se mantenha as estruturas de poder. Citando uma fala tua, né, abre aspas aqui, você diz o seguinte: desde sempre foram mãos e mentes negras que enriqueceram famílias brancas que até hoje se beneficiam dessa riqueza. Na empresa Brasil, o trabalho é negro e o lucro é branco. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos é uma das melhores frases de todo o podcast, porque ele tira uma radiografia do que a gente teve no passado e que foi se perpetuando. E a ideia é essa perpetuação de poder e de estrutura social. Por isso, a necessidade de um letramento para conscientizar as pessoas da necessidade minimamente dessa discussão, do papel de cada um na sociedade, mas esse papel não tem a ver com raça. Então, no Brasil de 2022, exemplo, a formatura de medicina e odontologia são predominantemente brancas, e a formatura de garis, predominantemente negra. Então, você vai na formatura de medicina e de odontologia, você só tem gente branca, basicamente. E formatura de gari, você tem gente negra. Isso deveria fazer a maioria das pessoas pensar, mas não faz. As pessoas acham que é uma questão de meritocracia, e aí vem a ideia falsa de meritocracia e a ideia falsa de normatização de espaços, né? Então, o preto,
A gente preta tem o seu espaço, a gente negra tem o seu espaço, a gente branca tem o seu espaço, porque cada um foi conquistando isso ao longo dos anos, o que definitivamente não é verdade. E, paralelo a isso, você tem a classe média refutando Paulo Freire, que daria conta com a sua pedagogia de resolver parte desse problema minimamente quando insere o conceito de educação, compreendendo a realidade do negro ao longo da história. Claro que ele não se detém sobre a temática negra, mas a gente pode adaptar também, assim como a gente está fazendo com o Projeto Querino, para essa questão. Nesse contexto, eu me vejo, particularmente, com muita dificuldade quando vejo, por exemplo, gente negra refutando Paulo Freire, refutando a história, né, refutando todo esse conceito de letramento racial. E você já respondeu um pouco do que eu vou te perguntar, mas como é que você falou que no projeto Querino você não recebeu nenhuma refutação até então, né, nem do pessoal que é mais bolsonarista, que Deus os abençoe. Mas você consegue enxergar essa dificuldade, ou você percebeu essa dificuldade mesmo nesse grupo de gente que é negra, mas pelo menos eu tenho grande dificuldade de ver a gente negra que refuta a ideia de letramento racial, que refuta toda essa historicidade, esse desenho histórico que a gente faz, esse mapa histórico que a gente faz. Você se deparou com isso alguma vez? Você se depara com isso? Enfim, como é que é o teu contato com isso e como é que você acha que o Projeto Querino pode atingir ou tocar essas pessoas, de alguma forma? Não, primeira coisa, o Querino teve, obviamente, muita gente não gosta, gente que o eleitor tem muita gente que critica. Quando eu falo que ele não foi refutado, é por pessoas da academia, pessoas sérias, Ah, não um sim, sim. eleitor aloprado desse homem. Aí, opiniões que sinceramente não importam e tal, não importa mesmo, Uhum. assim, né? Quando eu falei eu estou falando de pessoas aqui do campo do conhecimento, pessoas que têm um sólido trabalho desenvolvido, que são respeitados entre seus pares e tal, né? Ataque enfim, pessoas que começam a escutar e aí ouvem a palavra afrocentrada e mandam, isso é mimimi, isso tem, mas é que isso realmente para mim não importa, não perco tempo e energia com isso, porque o meu tempo e energia está empregado em coisas como, por exemplo, o Projeto Quirino, ou estar aqui, né, debatendo com pessoas que buscam conhecimento e tal, e não pessoas que estão, enfim, imersas naquele ambiente de ódio ali promovido por ele. Mas agora eu me perdi sobre o que. Tá, sobre a questão das Sim, pessoas sobre a negras que questão não se do próprio. entendem como negras. A Isso, primeira coisa é que a exatamente. gente tem que ser extremamente gentil com as pessoas, para entender que a gente vive num país que ensina para pessoas negras que elas não devem se encarar como negras e que se identificar como negro é uma das piores coisas que elas poderiam fazer. Isso vem desde a escola. Como que, salvo o trabalho heróico, importantíssimo de muitos professores, né? Muitos professores aplicam a Lei 10.639, muitos professores aplicam, que é uma lei, né, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas brasileiras. Essa lei, no ano que vem, vai completar 20 anos, uma lei que é resultado de luta dos movimentos negros, e tem muitos professores no Brasil que aplicam essa lei desde muito antes dessa lei existir. Quer dizer, não aplicam a lei naturalmente, mas aplicam esse conceito, ensinam essa versão da história muito antes. Mas a história que eu aprendi na escola, ela mostrava, por exemplo, na maior parte, né, dos anos de formação do Brasil, o período da colônia, o período do Império, ele mostrava a pessoa negra participando de tudo isso só de uma forma, como o desenho, a pintura do escravizado no tronco subserviente, sem agência, sem direito à fala, como se aquela fosse a única possibilidade de existência de uma pessoa negra naquele momento histórico do Brasil, como se aquela pessoa, mesmo aquela pessoa escravizada que estava sendo torturada, porque a tortura existia e era muito cruel, e as pessoas brancas que torturavam tinham prazer ao torturar, aquela não era a única forma de existência nem daquela pessoa, que ela podia estar professando a própria fé, mesmo de forma não autorizada pelo Estado, ela podia estar formando família, mesmo contra
um ambiente, um sistema que dizia que nem ser humano ela podia estar de muitas formas juntando dinheiro para comprar a própria liberdade, para comprar a própria liberdade dos seus, ela podia estar aprendendo a ler em segredo, ela podia estar ensinando os seus a ler em segredo, isso só aquela pessoa escravizada, a gente não aprende isso. Aí, fora essa pessoa escravizada, a gente não aprende que mesmo no período em que era legal uma pessoa ser escravizada só pela cor da pele dela, a gente tinha, por exemplo, um intelectual, jornalista, abolicionista, e ainda quando não se dizia a própria palavra abolicionista, que não se usava o abolicionista, mas já atuava de muitas formas, que era um Luiz Gama. A gente tinha a primeira mulher brasileira a publicar um romance em todo esse período, é uma mulher nascida mais ou menos ali no período da independência, no Maranhão, que é a Maria Firmina dos Reis. A gente tinha uma Luísa Maim, a gente tinha um André Rebouças, um José Bonifácio, a gente tinha o maior escritor, quer dizer, para muitos, na minha opinião, e para muitos também, o maior escritor da literatura brasileira, Machado de Assis, um homem negro. A gente não aprende sobre nada disso na escola. Então, aí, beleza, esse é o seu primeiro contato com a negritude, no momento que você está na escola. O professor mostrando ali uma história toda feita por heróis brancos, e você não vê ninguém parecido com você participando daquela história, embora essas pessoas existissem. Aí depois você começa a crescer, você liga a TV, nos filmes, só tem mocinho branco, liga a novela, protagonismo, só gente branca, tem propaganda disso, daquilo, só gente branca. Aí vai fazer, você abre até hoje, por exemplo, isso aconteceu esses dias, um menino branco pega uma arma, atira num monte de outras pessoas, o jornal, um dos 3 maiores jornais do país, na hora de publicar sobre aquele assunto, não tem uma foto do menino, até porque o menino é menor de idade, mas na hora de ilustrar aquela informação, de seu título que vai circular, ele coloca uma arma segurada por uma mão negra, sendo que o autor dos disparos era branco. Então, as pessoas no Brasil, elas são bombardeadas por isso, por um país que não quer que que essas mesmas pessoas negras, ele quer que elas continuem ocupando os piores postos socioeconômicos, que elas não tenham acesso à educação, para que elas continuem nos lugares que a sociedade destina a elas, que é o de pior remuneração. Então, eu vou ficar revoltado porque essas pessoas não querem entender a própria negritude? Não, eu vou ser gentil com elas, eu vou ser profundamente gentil com elas. E lembrando sempre que o racismo é um problema dos brancos. Quem promove o racismo são os brancos, quem se beneficia diretamente do racismo são os brancos. Então, antes de eu cobrar de uma pessoa negra que ela se informe sobre o racismo, eu preciso antes cobrar de todas as pessoas brancas, para que elas percebam que os enormes privilégios que elas têm, ainda as que são pobres, ainda os brancos pobres, eles têm privilégio no Brasil só pelo fato da cor da pele deles ser brancas. O Brasil é um país que até 20 anos atrás, até 30 anos atrás, era comum que anúncios de jornal para uma das profissões de pior remuneração, de trabalho mais dificultado e mais precarizado, que é a de trabalhadora doméstica, era comum no Brasil que anúncios de jornal trouxessem o pedido boa aparência, que era um código para mulher branca. Até para essa profissão que o Brasil trata tão mal, as mulheres brancas pobres tinham algum nível de benefício em relação às pessoas negras. Então, esse é o país. Então, é por isso que a gente tem que, sobretudo, tratar com gentileza, e o que faz parte do meu trabalho é pensar como eu chego nessa pessoa negra que faz parte do nosso contingente afrodescendente, que é a maioria na população brasileira, mas que ela ainda não está se entendendo como um grupo político e que ela ainda está, especialmente o que machuca muito, mas que eu procuro compreender, ela ainda fica julgando a cartilha do opressor. Ela ainda, na última eleição, votou num cara abertamente racista, abertamente supremacista, e que recebeu muitos votos de pessoas negras, embora tenham sido as pessoas negras as responsáveis por garantir a eleição do candidato a favor da democracia, que foi o Lula. Se dependesse das pessoas brancas no Brasil, todas as pesquisas mostram isso, se dependesse só das pessoas brancas, o cara que é autoritário, que é contra a democracia, que destruiu a nossa economia, o nosso meio ambiente, a educação nos últimos 4 anos, teria sido reeleito. É engraçado, você vai falando, né? Eu tenho um monte de perguntas aqui, infelizmente a gente não vai poder fazer todas, porque eu tenho que devolver para a Eneida daqui a pouco. Mas você vai falando, eu vou linkando com as perguntas que eu já tinha desenhado aqui também, que são muito legais, né? O teu tema que você vai puxando, vai também puxando outras perguntas. Mas sim, no Brasil a gente tem essa síndrome, né? Onde as pessoas ficam nessa posição de continuar acreditando num mundo que não é real, né? De que
Tem muito a ver com a religião, uma pergunta que eu vou te fazer tem a ver com isso, mas tem muito a ver com a religião, né? As pessoas se pautam no conceito do que Deus quis, né? E aí a grande discussão é qual Deus e quando. Mas no livro O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, ela faz uma citação da Lia Weiner Schumann, e ela diz que a hierarquia, na verdade, é um estudo que o tema é entre o encardido, o branco e o branquíssimo, raça, hierarquia, o poder na construção da branquitude paulistana. Ela enfoca como as pessoas brancas se percebem como universais, como você falou, o padrão, ou seja, pessoas brancas se vendo como referência para a humanidade. Então, tudo aquilo que realmente não serve é retratado como o preto, o negro. É isso que vai estar retratado. E o homem branco, ele vai ser o homem, a raça branca é sempre, né, ela vai ser sempre escondida das suas próprias mazelas. Esse exercício de tolerância que você falou, de paciência, não é um exercício simples, mas é um exercício extremamente necessário. Dito isso, a gente pode dizer que há uma frase que começa a repercutir, que todo mundo aqui já ouviu, que é: o mundo está ficando chato. E o mundo está chato porque eu não posso mais reclamar do negro, eu não posso mais fazer piada com o negro, eu não posso dizer que o negro tem que ficar no lugar dele, eu não posso dizer que a empregada doméstica tem que ir para a cozinha, eu não posso dizer que a mulher tem que ficar calada e a mulher negra não tem nem que sonhar em abrir a boca. Então, as pessoas precisam se acostumar que não é que o mundo está chato, é que hoje as pessoas estão acordando, sobretudo com a ideia de letramento racial também, com projetos como o Projeto Quirino, para a voz do negro, para o espaço do negro, para dizer que o negro tem, sim, a gente tem essa dívida histórica que precisa ser reparada, e não é uma dívida boba, nem pequena, nem que não possa ser considerada, mas e que deixa cicatrizes grandes. A minha pergunta para ti é: o mundo realmente está ficando chato para essas pessoas, e que bom que está ficando chato. Acho que as pessoas têm que repensar. Isso é incômodo, porque as pessoas precisam parar para pensar. Quando ouvem o Projeto Quirino, tem que parar para pensar. E pensar dói, porque me obriga a ver se eu estou certo ou estou errado, ou pelo menos a ver em que posição eu estou e a me recolocar na sociedade, dentro dessa estrutura, e o meu pensamento também dentro da sociedade. E aí você diria que isso é uma tendência, que teve um boom agora e que vai ir para sempre, né? Isso vai se perpetuar, e é uma tendência do Brasil, é uma coisa mundial. Como é que você enxerga isso? Isso está com força e vai para frente? A gente vai conseguir realmente estabelecer grandes marcos a partir de agora? A gente já está fazendo isso, mas a gente vai conseguir realmente dar continuidade a isso? Ou você acha que esse extremismo de ultradireita vai arrefecer os gritos que a gente está dando agora? É uma É, pergunta mais politizada agora, tá? a gente teve uma das principais revoluções culturais do Brasil, e intelectuais e de forma de pensamento de cara ao mundo, que são as políticas de ação afirmativa. É um Uhum, dos momentos mais importantes da história do Brasil, e que aconteceu há poucos anos e que já mudou profundamente o país. E as pessoas negras, elas têm, e lembrando que a lei de cotas, as políticas de ação afirmativa, são resultados de lutas, são resultado de lutas dos movimentos negros, que hoje beneficiam brancos pobres, que hoje beneficiam pessoas com deficiência, que hoje beneficiam pessoas indígenas, lutas dos movimentos negros, porque na história do Brasil, quem sempre quis segregar, quem sempre quis dividir, não foram as pessoas negras, não foram as pessoas indígenas, foram os brancos. Os brancos que até hoje tentam dividir, que até hoje querem que a universidade volte a ser um espaço majoritariamente deles, quase que exclusivo, ou então exclusivo deles. Até uhum, hoje, nas escolas de elite do Brasil, crianças negras que por algum motivo conseguem chegar ali, ou porque os pais têm condição socioeconômica, ou então entraram por meio de bolsas, elas ainda são segregadas e sofrem casos absurdos de racismo. De outras crianças, como decorrência dos pais que essas crianças têm, de professores e de pais desses alunos e tal. São as pessoas brancas que sempre fizeram questão de dividir o Brasil, e que até hoje elas querem dividir. Mas, quando as pessoas negras acessam um espaço, abrem uma porta, arrombam uma porta, elas historicamente fazem questão de deixar essa porta aberta. Então, eu acho que essa porta não vai ser fechada mais, a porta do acesso a esse tipo de conhecimento, de acesso a esse tipo de educação, mas, de fato, isso gera reações. O Bolsonaro é uma reação
ao fato de que as pessoas negras puderam acessar a universidade, ao fato de que as pessoas indígenas puderam acessar a universidade, é uma reação ao fato de que as trabalhadoras domésticas puderam equiparar os seus direitos depois de 70 anos em que seus direitos trabalhistas não foram equiparados aos demais profissões. Elas finalmente equiparam os seus direitos, ainda que esses direitos, as elites, né, essa boa, não só as elites, a boa classe média brasileira esteja tentando burlar a PEC das domésticas de tantas formas, mas Bolsonaro é uma resposta a tudo isso. Ele é uma resposta às pessoas terem tentado sonhar, ele era uma resposta às pessoas terem exigido os seus espaços. E como o Bolsonaro foi uma resposta, haverá outras respostas. Cada avanço que os movimentos sociais tiveram, cada avanço que movimentos marginalizados na sociedade tiverem, eles vão ter uma resposta equivalente também. Assim como nós somos também a resposta ao Bolsonaro, assim. Assim como um projeto como o Quirino e o sucesso de audiência que ele está tendo, é uma resposta ao Bolsonaro também, é uma resposta à supremacia. Esse é enfim, entre muitas aspas, um jogo, não dá obviamente para tratar como jogo propriamente dito, porque muita gente perde a vida nesse processo, muita gente, enfim, né, eu não trato isso de forma lúdica, mas esse tipo de balanço, ele é constante e ele faz parte, né? E não, nem por isso, não por causa desse crescimento deles, o lado progressista, o lado dos direitos humanos, o lado que tenta buscar um mundo justo, que seja um mundo justo para todo mundo, esse lado vai arrefecer. Mas muitas coisas acho que a gente não volta mesmo. Assim. A lei de política, as políticas de ação afirmativa, elas são um marco importantíssimo, uma revolução importantíssima nesse sentido, e essa porta vai seguir aberta e possibilitando outras revoluções como as que a gente já tem tido. O próprio Projeto Quirino não existiria se não fossem a lei de cotas, não existiria. A gente recorre a muito conhecimento, a muita intelectualidade que foi visibilizada, visibilizada mesmo depois dessa lei, e que por muito tempo foi invisibilizada, né? Não só uma produção acadêmica que começa depois dessa lei, mas também uma recuperação e valorização de uma produção acadêmica que foi feita muito antes, mas essa recuperação e valorização foi feita agora, nos últimos anos, por causa das políticas de ação afirmativa. Excelente. Eu fico... A gente já tem pouco tempo, Matheus, encerrando, eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu não tenho tanto tempo para fazer essas perguntas todas. Mas, quando você fala sobre isso, a gente fala de heranças, né? Então, tem legado e herança, que são duas palavras muito fortes na língua portuguesa e que trazem todo mundo à realidade. Então, se você recebeu por herança o que quer que seja, essa vai ser a tua realidade. Novamente, citando a Cida Bento, ela fala no livro dela que a gente fala muito sobre a herança da escravidão e seus impactos negativos para a população negra, perdão, mas a gente quase nunca fala da herança da população branca, né, dos escravocratas, ou seja, os descendentes de escravocratas tiveram uma herança grande, boa, né, e já os descendentes de escravizados tiveram uma herança muito ruim. Então, a gente não discute essa herança e as pessoas fingem que isso não é real, as pessoas ignoram isso, deixam isso de lado, né? Aí, citando o que você fala no teu podcast, abre aspas, você diz o seguinte: não era só o Estado brasileiro, os políticos, não eram só os traficantes, nem eram só as elites que tinham esse acordo hegemônico, fecha aspas, aí você fala de um acordo hegemônico onde a escravização é aceita e os povos escravizados, né, as pessoas escravizadas eram aceitas, e isso era um acordo. Não te parece hoje que esse acordo continua, porque as pessoas simplesmente ignoram a herança dos escravocratas? Parece que esse acordo ainda está de pé, parece que as pessoas ignoram, né, que os descendentes de escravizados tiveram direito a nada, senão a miséria, enquanto os descendentes de escravocratas construíram a elite do país, e, novamente, as mesmas elites de 1808 para cá, basicamente as mesmas famílias com raras exceções. Não parece para ti que, inclusive, esse pacto que se faz até para silenciar a voz, o pacto que se faz para não compreensão da própria realidade, o pacto que se faz para a destruição da educação, não parece que isso esse acordo ainda está feito de mãos dadas, e que de vez em quando as elites vão na imprensa e dizem assim: olha, nós somos contra isso, mas na verdade não são, olha, nós repudiamos, mas na verdade repudiam. Isso não soa para ti como se fosse assim?
Não, tudo uma das bases, uma coisa que nos motiva a fazer o Querini, é uma das bases argumentativa e que evidenciam também muitos dos dados que a gente apresenta é essa série de permanências na nossa sociedade de coisas que vêm desde o período colonial e tal, a manutenção das mesmas pessoas como as pessoas que detêm o poder e tal, mas uma coisa, por exemplo, que a gente traz no Quirino, que é importante lembrar, é que a escravidão no Brasil, a gente aprende, ou a gente entende do que a gente aprende, que a escravidão era uma coisa daquele, né, o senhor da fazenda lá, que tinha milhares de escravizados. Isso existia, havia esses senhores, mas a escravidão era uma coisa naturalizada, ela fazia parte do ecossistema brasileiro. O Brasil era uma sociedade escravista, né? Não era uma sociedade com escravizados, era uma sociedade escravista. A escravidão era a base da economia. Então, mesmo pessoas com pouco dinheiro tinham escravizados. A pessoa podia, né, um exemplo que a gente cita, a pessoa podia ter uma vendinha, ser o dono da vendinha e só trabalhavam duas pessoas na vendinha, o dono e o escravizado daquele dono. Então, muita gente tinha escravizado. Entre as pessoas que tinham escravizados no Brasil, a média era que, quer dizer, a média não, a maioria dessas pessoas que tinham escravizados tinha entre 1 e 5 escravizados. Então, as pessoas que tinham centenas de escravizados eram poucas. E aí tinham muitos, eram os muito, muito, muito ricos. Mas uma coisa, um outro dado importante que a gente traz é que tem uma pesquisa que a gente cita, a gente dá o nome dos autores, é o Herbert S. Klein e o Francisco Luna, eu acho, que eles fizeram uma pesquisa em São Paulo e Minas Gerais no século XIX. Né? E aí eles mostram que dos chefes de família, 1/3 dos chefes de família tinha escravizados. Então, 1/3 dos chefes de família não é só a elite da elite da elite econômica. É muita gente, é 1/3 dos chefes de família. Então, quando a gente pensa em antepassados escravizadores, não é só, sabe, essas grandes famílias, quatrocentonas, os barões do café, não é só isso. É possível que muitas e muitas, quer dizer, a grande probabilidade é que muitas das pessoas brancas no Brasil tenham antepassados que foram escravizadores e pessoas que concordaram com aquilo, né? Esse momento, inclusive, que a gente cita o acordão, é do momento em que teve a lei de 1831 para proibir o tráfico de escravizados para o Brasil. E aí, por um tempo, essa lei é cumprida, mas aí a elite econômica, a parte da população que estava se lascando com isso, a elite política, o judiciário, todo mundo pega e fala assim: ah, não, tá ruim, não está chegando mão de obra nova. Vamos passar por baixo dos panos? E aí começa a passar um monte de gente por baixo dos panos. E aí chega em 1850, por uma pressão também, que a Inglaterra estava prestes a invadir o Brasil, podia ter uma guerra mesmo, e aí o Brasil fala: não, agora a gente vai de fato acabar com o tráfico. Mas e o que a gente faz com essas mais de 800 mil pessoas que chegaram nos últimos 19 anos e que estão tendo filhos também, né? E os seus filhos estão ficando escravizados? O que a gente faz com essas pessoas? Aí tem um grande acordão, do qual a sociedade brasileira é partícipe também, e fala assim: não, não, vamos deixar essas pessoas escravizadas, elas não são nem gente mesmo. É tipo isso. E aí, enfim, lembrar que hoje, né, eu vi aqui um comentário deixa eu ver quem foi, da Ingrid, a classe média está aí com um quartinho de empregado até hoje. Gente, vamos lembrar que mesmo entre mais da metade do eleitorado que votou no Lula para presidente, eu afirmo isso com certeza, que mesmo entre essas pessoas tem muita gente que trata seus funcionários ou funcionários correlatos, assim, porteiro do prédio, com total desrespeito, como se não fosse ser humano, e que não cumpre obrigações trabalhistas com essas pessoas. Tenho certeza, certeza, que entre as pessoas que votaram no Lula para presidente tem muita gente que não cumpre suas obrigações trabalhistas com, por exemplo, as suas trabalhadoras domésticas. Porque é isso, porque o Brasil até hoje naturaliza essas questões. Porque são pessoas que valem menos, são vidas que valem menos. O Brasil é um país que naturaliza assassinatos de jovens negros a níveis de guerra, em números de guerra, naturaliza e respira. E é um país que acorda todo dia, vai dormir todo dia e bota a cabeça tranquila no travesseiro e naturaliza com pessoas disputando um pedaço de osso para poder comprar e com números assustadores de assassinatos de jovens negros. A gente perdendo
a nossa intelectualidade, porque esses jovens poderiam fazer do país potência econômica, potência científica, potência cultural, potência intelectual do mundo, mas não, eles podem morrer, porque eles são jovens, eles não é cidadão de segunda categoria, não é cidadão. Agora, vai um menino da Zona Sul ser agredido num assalto. Você vai ver a quantidade de notícia de jornal do que os bandidos fizeram com esse menino. Vai um menino da Zona Sul tomar um tapa de um policial na cara. Você vai ver a quantidade de notícia do jornal. É isso, porque essa é uma sociedade que trata os seus cidadãos como pessoas que valem a pena, que merecem um esforço, um cuidado, e pessoas que não existem, que estão aí só como um estorvo, só para prestar serviço sendo mal pago, e aí, quando já não tiver mais aplicabilidade, quando não tiver mais uso, essas pessoas podem ser eliminadas, que é exatamente como como o Brasil, enquanto nação, como Estado, lidou com as pessoas negras a partir do momento em que ele foi proibido, por uma série de lutas internas, a continuar a escravizar essas pessoas. Aí esse país decide, ó, já que a gente não pode mais fazer essas pessoas trabalharem sem receber, a gente também não quer elas mais. Então vamos branquear a população, vamos eliminá-las de todas as formas que a gente puder. E é o tipo de pensamento que a gente foi ver, por exemplo, na pandemia, quando um presidente abertamente racista, abertamente supremacista, decide não comprar vacina, porque ele sabe quem que são as pessoas mais expostas ao vírus, porque já havia estudos que mostravam isso, são as pessoas que não têm tanto acesso à saúde, que não têm tanto acesso a saneamento, que não têm tanto acesso a condições de moradia. Ele sabia quem ia morrer. Ele sabia quem ia morrer quando ele incentivou as pessoas a não ficarem em casa, quando ele não quis comprar vacina. É o mesmo pensamento até hoje, assim, muitas dessas coisas continuam até hoje. Eu converso muito com o pessoal da Uber, né, que eu vou pegando Uber e vou conversando com o pessoal. E tem muito uberista aqui defendendo o Bolsonaro e eu converso super de boa, né? Eu converso com o pessoal sempre, que até bolsonarista, eu sempre tento manter a paz, como você falou. Mas teve um que disse que a fantasia da pandemia, né, apesar da pandemia ter sido uma fantasia, o vírus da Covid foi bastante democrático, porque ele não escolhia quem matar. Eu falei, cara, aonde você ouviu falar isso? Os jornais mesmo noticiaram. Eu falei, rapaz, olha, é totalmente equivocado esse discurso, porque começa que o vírus entra no Brasil através da empregada doméstica, que morre, né? O grupo que mais Através da empregada, não, né? Da patroa da empregada. da patroa da Não é empregada, perdão, nem, da patroa não da é nem o empregada vírus. que passa para a empregada e aí Isso. a empregada morre, né? E o grupo que mais morreu foram negros e pobres, né? Então, não tem essa história de vírus democrático que atinge todo mundo, porque no final das contas, enquanto a população tinha que se enfurnar dentro dos ônibus durante a pandemia e ir trabalhar, a classe média podia ficar dentro de casa isolada e obrigar a empregada, sei lá, a aparecer por lá quando fosse necessário. Então, não tem nada de democrático nisso. Mas, enfim, eu preciso devolver para a Eneida, acho que meu tempo está acabando, se já não acabou, porque ainda tem que abrir espaço para as perguntas. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou te fazer uma última que não tem a ver com podcast. A Folha de São Paulo, lá no site da Quirino, disse que o podcast vai virar um livro, e eu sei que você tem material para mais de um livro, a exemplo do Laurentino Gomes, e aí é uma coisa bem curiosa, não vai dar tempo de você responder isso, mas vale aqui para todo mundo pensar. É curioso que a história está sendo escrita agora de forma bem aprazível pelos jornalistas, muito mais do que pelos historiadores, né? Tirando, acho que o Yuval Harari, acho que boa parte das nossos livros de história que são sensacionais. Isso não estou tirando nenhum mérito de historiador, eu sei que os historiadores são extremamente competentes, mas acho que tem muita técnica dentro do livro e cientificismo que até afastam, né, academicismo, perdão, que afasta um pouco as pessoas. E o jornalista ele acaba escrevendo de forma que apetece mais. Mas o Projeto Quirino vai virar livro e vai virar também uma HQ. Eu conversei recentemente com o Rafael Calça, se não me engano o nome dele, Rafael, isso mesmo. Não sei se você deve conhecer, que escreveu Jeremias Pele, Jeremias Alma, do MSP. Eu tive uma palestra lá com ele em São Paulo na semana passada, no final de semana, e ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Ele diz o seguinte: a história da gente negra, abre aspas, a história da gente negra contada pela gente negra, os depoimentos, as experiências contadas por quem viveu ou herdou, e não mais por gente branca querendo aparecer, fecha aspas. É claro que tem suas exceções, mas eu concordo com ele em número e gênero. Né? Então, a história o que ele escreveu, e agora o Quirino vai pelo caminho lá do Rafael Calça, também vai virar
uma HQ, e que certamente vai ganhar o prêmio Jabuti, assim como o Rafael ganhou, assim, né? Fala um pouco para a gente, então, para a turma aqui, de como montar esse projeto do livro e da HQ. Legal. Eu acho que tem muitos historiadores que escrevem livros que são muito prazerosos de ler, assim. Eu acho que, assim, eu não vejo Uhum. como jornalistas trazendo contribuição, eu não vejo mesmo, assim. Eu acho, por exemplo, o Racismo Brasileiro, que é o livro escrito pela Inaê Lopes dos Santos, é um livro Uhum. muito, apesar de toda a dureza, das informações que ele traz, é um livro muito fluido e agradável de ler. E eu prefiro, por exemplo, do que Escravidão, do Laurentino, que é um livro importante também, que traz informações Uhum. importantes também, mas eu prefiro, e é um livro escrito por uma historiadora. E os próprios, enfim, o próprio Luiz Felipe de Alencar, os livros deles são agradáveis. Livros que eu cito bastante no Querido foram escritos por historiadores, e são todos de leitura muito agradável. Assim. Eu acho que são duas áreas que podem ser complementares. Eu gosto muito de trabalhar com historiadores, mas de forma alguma tentando ocupar o lugar deles, assim, nessas essas histórias, mas é porque são áreas que em alguns momentos elas convergem, né? Então acho que é natural que aconteça esses momentos mesmo, assim. O livro, o Quirino, um livro vai ser o livro principal, vai ser o podcast expandido, porque muita informação que a gente coletou na pesquisa não pôde ser usado no podcast, porque a gente tinha uma preocupação muito grande com, em primeiro lugar, o rigor, mas, em segundo lugar, a narrativa. Assim, né? Nunca Uhum. dobrando os fatos à narrativa, e sim sempre dobrando a narrativa aos fatos, mas Exato. escolhendo muito as informações que a gente deixaria de fora para que não ficasse muito grande, para entender que algumas histórias que é mais importante você fechar arcos do que você contar o máximo de histórias possíveis, porque é por causa disso que o Quirino procura interação e envolvimento com as pessoas, é por causa disso que as pessoas é, se envolveram com ele e ouviram, e por causa disso que ele tem sido um sucesso de audiência. Então, a gente tem um material extra muito vasto que vai ser abordado no livro, que inicialmente a gente ainda não sabe quantos volumes ele vai ter. Pode ser que ele tenha um volume só, pode ser que ele tenha dois, a gente não sabe. E a HQ vai ser uma obra, parte de uma informação que é possível, olhando para a nossa audiência, de saber que, por exemplo, a gente não chega com tanta força no jovem como a gente chega nas pessoas acima dos 25 anos. O Uhum. nosso público mesmo, assim, o grosso do nosso público está entre 25 e 45 anos, embora naturalmente haja pessoas com mais de 45 anos que ouçam e pessoas com menos de 25 que ouçam. Mas, majoritariamente, a grande fatia da pizza está nesses 25 a 45. E eu tenho muita vontade de chegar no jovem, de comunicar com o jovem, e eu sei que o podcast não foi feito exatamente para isso. Para isso, eu teria que ter feito uma outra estética narrativa, uma outra estética de áudio. Não seria nem eu a apresentar, não faria sentido, eu não conseguiria me comunicar. Então, eu quero chegar no jovem de alguma vez, de algum jeito. Por isso surgiu a ideia da história em quadrinhos, que vai ser uma história de ficção produzida dentro do universo, entre aspas, do Quirino. E aí que vai requerer mais uma pesquisa que a gente vai fazer também no ano que vem e que tem previsão de lançamento em 2024. E o livro principal a gente espera conseguir lançar já no ano que vem mesmo. Isso é excelente. Eu fico ansioso, cara. Eu gosto muito da literatura e gosto muito da HQ também. Eu adoro essa graphic novel. Enfim, eu aprendi a ler como todo cara da minha idade, aprendi a ler com Tio Patinhas e Maurício de Souza, né? Então, o HQ está na minha vida desde sempre e não vai sair. Tiago, eu super te agradeço, mas não acabou não, tá? Eu vou devolver porque eu ainda tenho perguntas, mas eu preciso passar para a turma, né? Para a Eneida, ela vai passar para a turma também. Não sei se o pessoal da turma tem perguntas, senão eu continuo. Então, vamos lá, professora Eneida, por favor. Eu não sei se a gente tem perguntas da turma, porque eu sou péssimo em acompanhar chat, eu não consigo falar e acompanhar o chat. Eu Obrigado, obrigado, Tiago. Fazer esse momento de passagem, enquanto as pessoas podem. Eu vou pedir ajuda ao Felipe, que está operando também o Zoom,
né, para dar uma olhada geral na galeria e ver que as pessoas estão levantando, quem levantar a mão, para a gente conseguir passar a palavra. Enquanto as pessoas se manifestam, eu vou aproveitar essa última pergunta do Adailton e vou voltar atrás. Bom, antes eu queria dizer que foi extraordinária a apresentação, né? Eu acho que algumas conduções, algumas questões postas por Adailton, elas foram muito interessantes, porque, às vezes, um pouco incômodas, né? Porque confrontaram o projeto e o Tiago com o senso comum. Isso, às vezes, mas é importante, às vezes, fazer isso também, certo? Mas o que é interessante, só tinha um comentário que eu queria fazer, Tiago, que é o seguinte: você se referiu, principalmente agora no fim, né, a importância das ações afirmativas, a importância das cotas, da lei de cotas, a importância da lei 10.639. Eu, ultimamente, eu tenho pensado muito, até por conta desse meu envolvimento com essa questão de letramento racial, certo? De que o Brasil foi capaz, como sempre, né, a habilidade do mainstream, a habilidade das elites intelectuais brasileiras, das elites universitárias, inclusive, na conciliação é muito grande. Então, é interessante que eu fico observando como a lei foi, aos poucos, ela foi sendo forçada a compreender, né, de que o que estava se requerendo era o estudo da cultura afro-brasileira e da história afro-brasileira e da África, certo? E o que é interessante que esse debate sobre letramento racial vem trazendo, pondo na pauta, o debate é sobre o racismo. O debate também é sobre a branquitude, esses assuntos novos, certo? Que estavam, de alguma maneira, foram sendo afastados, né? Nessa conciliação com as ações afirmativas. Então, isso eu acho que é um dado importante. Nisso também é um pouco o que o letramento racial, o projeto que ele está fazendo em termos de letramento racial. Mas eu queria voltar a uma outra questão. O Adailton terminou puxando para a publicação, e eu queria te fazer uma pergunta ao contrário, que é sobre exatamente a escolha, sobre o podcast, sobre a oralidade, sobre essa conexão, não sei até que ponto ela foi pensada e planejada, ou ela surgiu, ela se impôs, com o griot. É uma história, né? A sua voz é um griot, em muitos momentos do podcast. E como é que foi isso para vocês? Eu queria um pouquinho ouvir sobre essa experiência nessa dimensão, né, do meio. Legal, professora, obrigado. Eu acho muito, assim, que agora, com o tempo vai passando, aí a gente vai podendo elaborar respostas mais bonitas para questões que no começo foram simples e pouco, né, não tinha muito uma reflexão intelectual, conceitual sobre a escolha da mídia. No começo, o que eu pensei foi, lá em 2018, né, quando eu comecei a fazer o primeiro, o que eu pensei foi, eu estou gostando muito de ouvir isso, que eu estava, 2018 foi o primeiro ano em que eu comecei a ouvir bastante podcast, assim, aí eu ouvia muito. Eu falei, pô, estou gostando de ouvir, eu acho que eu consigo fazer, porque eu já tinha trabalhado no rádio no começo da carreira. Aí eu fui também fazer curso específico sobre podcast, cursos gratuitos disponíveis na internet, inclusive. Eu gosto sempre de falar isso para mostrar que, tipo, o conhecimento é óbvio, né? As pessoas trabalham tanto, muitas das pessoas que estão aqui, imagino, né? E pensando na própria graduação, inclusive, né? Que não é o caso, mas na primeira graduação tem muita gente que está trabalhando enquanto está na graduação. Eu sei que falta tempo mesmo para as pessoas, mas existe conhecimento gratuito. A internet oferece tanta coisa bizarra para a gente, né? Mas tem coisas interessantes na internet também. A primeira coisa que eu fiz foi assim: eu pensei, eu gosto disso, acho que eu consigo fazer, vou fazer. Com o tempo, até adquirindo mais conhecimento também, né? Enfim, lendo muito sobre isso, me encanta muito a figura do griot. Eu, obviamente, não me entendo como griot, né? O griot, para quem não é familiarizado com a palavra, algumas culturas africanas muitas das culturas africanas têm como base a oralidade, muitas das culturas do mundo mesmo, né? A oralidade é uma coisa, a contação de histórias é uma coisa bem antiga em muitas culturas, mas hierarquicamente em algumas culturas africanas existe a figura do griot, que é a pessoa responsável é o guardião da história, né? É o guardião da história daquele povo, é a guardião
de uma forma de pensar, de uma forma de ver o mundo, e que geralmente é uma pessoa mais velha, né? Então eu não me vejo como um griot, mas eu acho bonito essa correlação, assim. E faz parte da minha formação pessoal, assim. Eu venho de uma família em que as pessoas têm o hábito da contação de histórias. Eu sou mineiro e lá tem isso muito forte, assim, sabe? Eu lembro de crescer com o meu avô contando história e os netos sentados no chão, assim, reunidos na perna dele, ele contando história e tal. Então, para mim é muito bonito. E aí, hoje, a partir já de eu fazer o primeiro, por que que eu decido seguir fazendo por essa plataforma? A principal coisa que me atrai hoje é o fato de ser gratuita. Gratuito, gratuito, não precisa assinar nada para ouvir podcast. Mesmo Vidas Negras, que foi um podcast que eu fiz para o Spotify, e aí por causa disso ele era exclusivo do Spotify, a pessoa só ouvia se fosse no Spotify, a pessoa não precisava ser assinante do Spotify para ouvir. A única coisa é que entre um episódio e o outro ela ouviria uma publicidade, mas fora isso ela tinha ali 40 minutos de conteúdo para ouvir. Então hoje o que mais me atrai é isso. Mas entendendo também que a gente vive num país profundamente desigual, em que essa desigualdade se manifesta de forma muito evidente na tecnologia, no acesso à tecnologia, no acesso à internet, sobretudo internet de banda larga. Então, o podcast está muito longe de ser algo popular no Brasil. É óbvio que existem pessoas de todas as classes sociais que consomem, mas majoritariamente ainda são as pessoas da classe C para cima em termos de faturamento, né, para as outras classes. Para cima também é estranho, né, sou esquisito, mas enfim, classe C, B e A são as classes que as pessoas mais consomem podcast. Então eu entendo também tem essa contradição, né? Eu escolho essa mídia pelo fato dela ser gratuita, mas ela é uma mídia que não chega a todo mundo, e não chega mesmo. Uma pesquisa divulgada essa semana pela TV Globo, encomendada junto ao IPEC, né, a antiga Ibope, mostrou que 26% das pessoas com mais de 16 anos no Brasil ouvem podcasts. Então é bastante gente, porque há 2 anos eram 17% e há 3 anos eram 13%. Né? A mesma pesquisa com a mesma metodologia, né? Então é comparável. É bastante gente, mas ainda é muito pouco. Só 26%. Você pode olhar com o ponto de vista de que é só 26%. Mas o que me atrai muito hoje é a questão da oralidade, da gratuidade, e de ter, de fato, essa conexão ancestral, né, com algo que é tão importante para os afro-brasileiros, não só, mas para os afro-brasileiros especialmente, que é a questão da oralidade. E de alguma maneira também, Tiago, eu acho que ao escolher o nome, o Querino, quer dizer, dar um nome próprio, né, vocês reforçam também esse personagem, né, de alguma maneira há uma entidade, é o Querino, entendeu? Há um nome próprio para essa voz, o que é muito bonito. Isso eu lembro de uma passagem do Defeito de Cor, que eu acho que é meu livro predileto, né, da Ana Maria Gonçalves, que tem uma parte já no final, quando a personagem já voltou para o continente africano, porque ela lê uma frase em Yorubá, e aí está traduzido, que é: quando as coisas têm um nome, quando elas ganham um nome, elas passam a ter uma energia vital. Axé, né? E aí eu penso, nossa, essa sempre foi uma parte muito importante dos meus projetos, assim. O momento de escolha do nome e o do Quirino foi uma deliberação enorme, de um monte de gente participando, e quando a gente deu o nome, a gente sentiu mesmo, sabe? A partir daquele momento, ele tinha um nome, é uma outra energia, ele passa a ser um organismo vivo mesmo, né? E é o que está acontecendo, né? Ótimo. O Felipe, por favor, quer alguém Se ninguém tiver perguntas, eu vou continuar. Tem várias perguntas aqui. Eu até queria só fazer um comentário, aproveitando que estamos aqui na presença do Tiago. Primeiro, agradecer a você, Tiago, por se disponibilizar e aqui conversar com a gente. E eu acho que só um comentário que tem a ver com o que foi falado aqui em certo momento. Uma das perguntas que mais me chamou a atenção na sua conversa com a Nicole, né, que fez o 1619, foi quando você perguntou a ela se ela achava que a população americana estava preparada para receber aquele podcast, e ela dá uma resposta muito boa também e muito inusitada, que ela diz que pelo tipo de reação que ela teve, incluindo as reações negativas,
ela acha que, sim, as pessoas estavam preparadas justamente até por por essas contestações que surgiram. Eu achei isso muito bom, porque acho que desloca muito esse lugar do estar preparado ou não estar, no sentido de lidar pacificamente com isso, que é um tensionamento, né, do senso comum, que é um tensionamento dessa historiografia oficial, né? E achei muito bom ela deslocar isso, que a recepção que provoca um desconforto também quer dizer que essa recepção é necessária, né? Também quer dizer que as pessoas estão preparadas. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou aqui sobre o tipo de resposta que você teve em relação ao projeto Quirino também. A Letícia, a primeira pessoa que eu consegui ver, pelo menos apareceu na minha tela aqui, a Letícia, gostaria de fazer uma pergunta. Letícia Silva. Boa tarde, eu sou da graduação de Letras, mas eu não queria fazer uma pergunta, só queria agradecer o Tiago, porque eu sou fã do trabalho dele desde os Dúvidas Negras, que eu acompanho o Tiago desde o início, entre aspas, e estou acompanhando a palestra desde o início, e o que você falou, Tiago, no conceito de você fazer tudo com raiva, e fica muito presente isso, porque a partir do momento que eu comecei a ouvir cada episódio, eu passei a sentir isso de uma forma diferente. E foi incrível para mim ter acesso a esse tipo de conhecimento. Eu tenho 20 anos e, assim, é incrível poder passar isso para as pessoas que não têm a disponibilidade de ouvir da forma como eu ouvi, mas entender dessa forma. Meu episódio favorito do Vidas Negras é sobre a Antonieta de Barros. E, assim, o Projeto Quirino eu amei muito. E é isso, eu só queria agradecer por todo esse conhecimento que você tem passado e que mais pessoas também venham fazer isso, porque a gente precisa. É isso. Obrigado, Letícia. Obrigado por ouvir, obrigado pelas palavras. É isso. E no Quirino, eu busco agradecer também a todo mundo que produziu esse conhecimento que a gente está retratando, né? E definitivamente isso que você falou acho que é o melhor resultado que pode ter, assim, incentivar outras pessoas a buscarem outras formas de contar as histórias de outras formas, contar outras histórias. Por exemplo, a coisa que eu acho que talvez seria da mais incrível, assim, das mais incríveis, é se produtores de conteúdo indígenas de alguma forma se sentirem instigados a produzir algo assim também sob o viés indígena, né, dos povos originários. Que no Quirino a gente pincela, porque era importante pincelar, traz até informações que geralmente a gente não aprendeu na escola, mas eu entendo também que não era, enfim, nunca entendi como se fosse um impeditivo para um salvo-conduto para não tratar, mas acho que esse projeto definitivamente não pode ser de protagonismo nosso enquanto uma equipe afrocentrada, assim, mas tomara que a gente inspire mesmo outras iniciativas. Obrigado, viu, Letícia? Tem a Jade para perguntar e tem uma pergunta no chat também. Aí eu não sei se Jade... Vou passar para a Jade, depois você lê a do chat, Felipe. Tá bom. Boa tarde, Thiago. Na verdade, a minha também é no mesmo sentido da Letícia, mais para parabenizar, agradecer, não só você estar aqui, mas o projeto é incrível, também já te conhecia de antes, né, do Vidas Negras, e agradecer a Dailton por ter trazido você, que a gente estava ansioso, assim, para ouvir essa conversa, e eu queria só trazer voltar um pouquinho lá para o que você falou bem no início, sobre o letramento, você falando sobre trazer esse letramento para a escola, a gente teve um projeto aqui, né, alguns projetos sobre essas práticas de letramento dentro do ambiente escolar, mas como é interessante também ver essa perspectiva do letramento fora do ambiente escolar, sem ser uma obrigação, e desse letramento que parte, como você acabou de falar, né, de uma perspectiva onde talvez não fosse esperado, então você atinge públicos que não eram esperados. Então, apesar de eu achar muito incrível essa sua ideia também de adaptar, né, o podcast para o ambiente escolar, eu acho que é um feito muito grande, mesmo que não tenha sido uma pretensão inicial de ser um letramento para adultos fora da academia,
porque também eu acho que acaba que o letramento racial ele fica muito voltado para a academia ou para a escola, de conseguir isso, né, desses públicos diversos e de impactar, né? Então, agradecer e parabenizar mais uma vez. Obrigado, Jade. Obrigado por ouvir, obrigado pelas palavras, pela pergunta. O que a gente queria, Jade, em primeiro lugar, era com o Quirino especificamente, né? Chegar, a gente queria furar a bolha, a gente queria mesmo furar a bolha. E para furar a bolha, a gente sabia, as pessoas, como que a gente consegue fazer as pessoas aprenderem algo sem elas estarem mentalmente promovendo um esforço de aprender algo, que é isso, né? A gente tem essa coisa, que saco, vou precisar, que aí entra no campo do trabalho, ou talvez de uma experiência não muito agradável que você tenha tido na escola e tal. É por meio da narrativa, né? Então, por isso que a gente tomava essas escolhas de, às vezes, eu queria ter falado de muito mais coisa no Querino, mas não dá, porque eu preciso, entre muitas aspas, entreter. Eu coloco entre muitas aspas, porque o Quirino não é um podcast de entretenimento, ele é de jornalismo, né? Então, o rigor está acima de tudo. Eu nunca vou dobrar a realidade para ela se encaixar naquele entretenimento, mas eu preciso. O que convence as pessoas a ouvirem o Quirino é porque é um produto que elas gostam, assim, né? Ela gosta de ouvir. E um motivo principal que ela gosta de ouvir são dois, eu acho. Primeiro, que ela sente que aprendeu muito sem estar fazendo um esforço para aprender, né, sem ser aquele livro que você fica ali um tempão tentando fazer aquela informação entrar e decifrar e tal. E o segundo, a qualidade, de fato, né, qualidade auditiva, narrativa e tal. Mas esse era o nosso esforço, assim, como tornar ele um produto gostoso, entre aspas, também, porque, né, ele traz muita dor, ele traz episódios que são sofridos, que machucam, que revoltam, que machucam, que entristecem, mas como tornar isso interessante para ser consumido, assim. E aí a gente fica muito feliz com essas possibilidades de aplicação dele em sala de aula, que era um sonho, mas ele não foi pensado para isso. Aí agora a gente vai pensar nele para isso. Ele foi pensado para chegar no maior número de pessoas possível, maior número possível de pessoas, e aí eu fico feliz quando ele chega quase como que um efeito colateral à sala de aula, que foi um efeito pretendido também, mas que não era o principal. Tem uma pergunta aqui da Rafaele, que ela te pergunta como você vê as práticas religiosas das religiões de matriz afro como componente para o letramento racial da sociedade. E também da Ingrid pedindo para falar, por gentileza, um pouco sobre como abordar letramento racial na formação dos professores, com professores já formados em atividade com alunos. E que o projeto, ela percebe que há uma urgência de tratar isso nas escolas, principalmente na formação dos professores críticos quanto ao tema. É isso. As religiões de matriz africana, elas são importantíssimas para o letramento racial e há muito tempo, né? Elas são importantíssimas para muita coisa na nossa sociedade, para movimentos antirracistas, elas fazem isso já há muito tempo, para esse letramento racializado, para uma relação nossa maior com o meio ambiente, enfim, para uma série de enfim, para uma série de melhorias que seriam possíveis nas religiões, na sociedade como um todo, né? Toda a sociedade se beneficiaria muito de aprender com muitas coisas que estão nas religiões de matriz africana, mesmo as pessoas que não são dessas religiões, né? Então, elas são determinantes, assim, e poderiam e deveriam ser muito mais. A sociedade poderia e deveria recorrer muito mais às religiões de matriz africana para isso. Da pergunta da Ingrid, como abordar o letramento racial na formação de professores, com professores já formados e com alunos. Ingrid, eu não sou especialista em educação, então eu prefiro, quando eu não sei falar direito sobre as coisas, eu prefiro não falar, assim, porque eu morro de medo de falar besteira. No caso do Quirino, especificamente, se fosse algo como o Quirino pode ser usado em sala de aula, em algumas conversas que eu já tive com professores ou com futuros professores, né, tipo curso de licenciatura, já tive inclusive no IFIX da UFRJ com professores
com alunos de licenciatura em Ciências Sociais, e aí eu falei com professores que gostariam de usar, que eu acho que uma boa forma é não usar o podcast inteiro, porque pô, o jovem não consegue prestar atenção em vídeo, que dirá 50 minutos de podcast, né? Mas usar pequenos trechinhos, escolher trechinhos que possam ser auxiliares numa aula. Por exemplo, vai falar sobre a lei para inglês ver, seleciona um trechinho da aula, do episódio que trata da lei para inglês ver e coloca só aquele trechinho, ou transcreve, coloca junto com a transcrição, ou então a transcrição, inclusive, está disponibilizada no site, tá? Tem a transcrição de todos os episódios, ou então vai falar sobre música, e aí cita a história do padre José Maurício, ou sobre a abolição, cita um trechinho do episódio 8. Seriam exemplos que eu daria. Assim. Tem mais alguma, Felipe, que eu esqueci? Não, acho que era só isso mesmo, essas duas perguntas. Eu queria falar um pouco com a Ingrid, só dar uma encaminhada rápida à pergunta dela. Ô, Ingrid, esse é um tópico em discussão e é uma grande preocupação recentemente. Né? Quer dizer, há uma demanda, né? Recentemente, eu digo, desde a universidade está se dando conta de que há uma demanda, sim, específica, né, de formação, né, em termos de professores de níveis diferentes, né, do ensino em termos de letramento racial. Né? Nós temos, na medida do possível, tentado construir uma estrutura, né, aberta de produção de conteúdos a esse respeito. De alguma maneira, por exemplo, a gravação dessa conversa com o Tiago, ela vai para um conjunto de registros, que é o primeiro banco que nós estamos fazendo, um banco de materiais e de informações e de aulas, né, sobre letramento racial. Né? Isso é um projeto em andamento também, em discussão, não se configurou inteiramente, com o Bucabe, né? No sentido de oferecer uma atividade sistemática e longa de treinamento racial aberta para professores do ensino fundamental e médio. Então, o que nós descobrimos, o que eu gostaria de dizer que nós descobrimos na universidade, pelo menos o pessoal que trabalha comigo, é que existem muitas iniciativas de letramento racial. Estão acontecendo muitas, embora a terminologia seja alguma coisa não tão disseminada ainda, o letramento racial que é, né? Eu recentemente tive que fazer uma fala que eu dei o seguinte título: letramento racial, a que será que se destina? Né? Porque havia um tipo de inquietação no ambiente universitário sobre isso. Então, mas o que nós estamos constatando é que nós queremos fazer um banco, né, de catalogação das pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho e registro, né, de algumas dessas experiências. Né? Então, se você, Ingrid, tiver, pode ficar em contato conosco, certo? E talvez ter acesso a esse material, a outras coisas que nós fizemos, que vão ser todos colocados no YouTube do Laboratório de Estudos Negros do PAC, da UFRJ. Gente, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar, o Tiago está muito tranquilo, por enquanto. Daí, entre as questões que você não fez, tem algumas questões mais pontuais que você gostaria de... Eu queria só aproveitar e fazer mais uma pergunta, então, para o Tiago. Ótimo, Felipe. Você falou agora sobre esse fato do projeto querendo ser um podcast de jornalismo, ao mesmo tempo que lida com informações históricas, e você fez um recorte ali para cada episódio, né, sobre assuntos determinados. Assim. Nesse recorte dos assuntos que você ia abordar, você mediu, assim, dentro de questões históricas, quais que, vamos dizer assim, renderiam um roteiro para um podcast de jornalismo também? Como é que foi essa escolha dos assuntos? Levou em conta também isso que, de certa forma, vamos dizer assim, caberia num podcast? Esse foi um critério? Essa pergunta.
Não, legal. Gente, só um pedido, se essa pudesse ser a última, que depois eu preciso assumir já umas outras coisas aqui de trabalho, mas como que foi o processo de escolha dos temas dos episódios? Falando um pouquinho como foi o processo de pesquisa do Quirino. Os primeiros 6 meses, eu passei meio que sozinho, elaborando o projeto e tentando cumprir com todos os requisitos do Instituto Ibirapitanga, que é um instituto que financiou o projeto Quirino, para aprovação dessa doação, né? Isso desde a elaboração do orçamento, que contou muito com a ajuda da Rádio Novelo, mas também do ponto de vista conceitual. O que seria o Quirino? E aí a gente fez um monte de reunião de brainstorming, que pessoas cederam gentilmente o tempo delas para a gente, Dona Lúcia Xavier, o Rodrigo França, pessoas de diferentes áreas que contribuíram para a gente pensar o que seria o Quirino, a própria professora Inaê Lopes dos Santos. E aí, efetivamente, quando a gente teve a doação, o primeiro período do Quirino foram 12 meses de pesquisa, que aí com a Inaê, historiadora, professora, deu a consultoria e ela falou, eu acho que os pontos de pesquisa, os temas de pesquisa deveriam ser os seguintes. E aí a gente debatendo, também participaram a Paula e a Flora da Novelo, com um olhar específico narrativo, de quais as histórias que a gente tem que ficar atento para encontrar, porque a história, contar essas histórias tem muito esse viés da micro-história que ajuda a contar a macro, né? Exemplos pessoais que criam conexão com o ouvinte, criam conexão com as pessoas, e por meio de uma pequena história, entre aspas, pequena, você consegue contar a história de um grande evento, né? Se você fica só nos grandes eventos, dá aquela impressão de, entre aspas, também documentário da BBC, assim, de uma coisa distanciada e tal, e você não cria conexão. Então, essa orientação fez parte de todo o processo, foram 12 meses de pesquisa. A partir desses 12 meses, eu sentei e elaborei relatórios únicos de cada tema, de cada pesquisa, e aí a pesquisa já foi orientada mais ou menos nessa forma como estão organizados os episódios. Assim, 1 mês de pesquisa só sobre saúde, 1 mês de pesquisa só sobre política, 1 mês sobre economia e assim em diante, alguns temas ocupando mais de 1 mês, porque eram temas mais com informações mais complexas. E aí a gente fez reunião, transformei todos esses relatórios de pesquisa que cada pesquisador produzia num relatório único para a gente usar com uma narrativa só, consumir cada texto citado, cada livro que citaram, cada tese, cada dissertação eu li para ver se a gente usava mesmo aquele trecho, se usava algo além, consumir mais literatura sobre isso, adicionando pesquisa para os pontos em que eu sentia necessidade. A partir disso, a gente sentou para pensar nos episódios. E aí que a gente decidiu quais as histórias dentro do campo da educação a gente vai perseguir para fazer um episódio sobre educação. Quais as histórias dentro de saúde a gente vai perseguir para fazer um episódio sobre saúde. Pensando muito em arco narrativo, como contar uma história com início, meio e fim, e de que modo que esses episódios dariam conta, não do todo, porque a gente não se pretende definitivo sobre nada, o que não faria nenhum sentido, né? A gente, enfim, traz algumas histórias, né, dentro desse campo, dessas possibilidades, e aí que a gente escolheu o que a gente ia perseguir, assim. Mas acho que é isso, Felipe. Obrigado, Thiago. Podemos encerrar, então, né? Podemos agradecer, devemos agradecer mais uma vez, né, ao Tiago e esses mais de 60 minutos, né, de esclarecimento não só sobre o projeto Quirino, mas toda essa reflexão e digamos, todo esse embate de lugares muito diferentes todos nós temos, como racismo, né? Agradecer a Dailton, que teve a ideia de trazer o projeto Quirino nessa segunda parte do curso, né? A maioria conhecia quando nós conversamos, mas o importante era ouvir o Tiago e refletir um pouco mais. Agradecer a todos vocês que compareceram, certo? Os que são do curso e os que não são do curso, o pessoal da pós-graduação, os alunos da graduação que estão presentes também, né? E dizer, o nosso público mudou um pouco, Tiago, de composição, porque nós teríamos uma atividade presencial, né, por razões deploráveis que todos nós conhecemos,
as atividades presenciais da UFRJ essa semana estão inviáveis, e, em razão disso, como o comparecimento também de muitos estudantes foi inviabilizado pela suspensão das bolsas, então, por isso, nós optamos pela alternativa de fazer online. E isso é interessante porque isso aí traz um outro público, né? Tem um outro efeito que também é bom, né? De outras pessoas que estão aqui, que eu sei que não estariam no fundão, né? Então, eu agradeço a todos vocês. Peço licença a todos vocês para fazer um agradecimento especial àqueles que foram, no semestre, alunos da disciplina, né, os pós-graduandos, mestrado e doutorado, que fizeram a disciplina, que organizaram essas 3 sessões, né, e com os quais eu vou conversar, vamos todos conversar, no dia 5 de janeiro, é uma quinta-feira, no horário da aula, pelo Zoom, certo? Então, temos que conversar para a gente fechar a nossa disciplina. E aí nós falamos mais sobre o nosso trabalho. Muito obrigado, Tiago, boa tarde a todos. Certo? Agradeço muito vou agradecer a Giovanni, que está na tela, mas, através de Giovanni, eu agradeço a colaboração extraordinária que nós tivemos ao longo do semestre dos tradutores, dos intérpretes, certo? Eu costumava dizer que eu tinha 3 alunos a mais, que eram os intérpretes, interessadíssimos das questões raciais, fizeram vários comentários e eu vou reconhecer alguns elogios à disciplina. Então, muito obrigado, gente, e boa tarde para todo mundo. Boas festas. Tchau, obrigado, Rogério, obrigado, pessoal. Beijo grande para todos. Obrigada, Obrigado, pessoal. gente.